Olá, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar juntos o mapa da mina para a redação do Enem. Vamos entender de uma vez por todas a estrutura dissertativa argumentativa que pode levar àquela nota 1000 tão sonhada. Bom, vamos lá. Para um monte de gente, a redação do Enem é sem dúvida um dos maiores desafios da prova inteira. É aquele obstáculo que parece que vai definir todo o esforço de um ano, sabe? E essa sensação de estar encarando um monstro de 7 cabeças é super comum. A pressão é gigante, o tema é sempre uma surpresa e aquela folha em branco, nossa, ela pode ser bem intimidadora. Mas olha, a verdade é que não precisa ser assim. Agora, já pensou se existisse um caminho mais claro, um tipo de atalho para organizar as ideias e finalmente destravar a escrita para conseguir colocar no papel um texto claro, coeso e que convence? Pois então, esse caminho existe. Uma das ferramentas que tentam oferecer justamente isso é o método Redação Nota 1000. A proposta deles é bem direta, um método passo a passo, correções que usam inteligência artificial e a promessa de destravar a escrita em questão de dias. Para quem tem curiosidade de ver como um método assim, bem estruturado, funciona na prática, fica a dica para experimentar uma aula gratuita. É uma ótima maneira de dar aquele primeiro passo, né? Certo, com isso em mente, vamos voltar para o nosso mapa. Entender a estrutura da redação é o alicerce, é a base de tudo para construir um texto nota 1000. É o que transforma uma boa ideia em um argumento que ninguém pode questionar. Então, o que é esse tal de texto dissertativo argumentativo? Pensa assim, é uma defesa. A gente parte de um tema, cria um ponto de vista sobre ele, que a gente chama de tese, e usa argumentos bem organizados para convencer quem está lendo daquela nossa perspectiva. Simples assim. E a arquitetura para fazer isso é clássica e, olha, funciona muito bem. Ela se divide em 3 partes principais, que são como o esqueleto do texto: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é a porta de entrada, o cartão de visitas do texto. É ali que o tema é apresentado e a tese fica bem clara. É a primeiríssima impressão que o corretor vai ter, então ela tem que ser direta e prender atenção. E o legal é que existem ferramentas para criar esse impacto inicial. Sabe como? Começar com uma citação forte, apresentar um dado estatístico que chama atenção ou até fazer uma pergunta retórica são ótimas estratégias para fisgar o leitor logo de cara. Agora vamos para o coração do texto, o desenvolvimento. Geralmente em 2 ou 3 parágrafos. É aqui que a mágica acontece. É onde os argumentos que defendem a tese são apresentados e aprofundados com dados, exemplos, referências. Cada parágrafo precisa focar em uma ideia central. E para fechar com chave de ouro, vem a conclusão. Nela, a gente retoma a tese, resume rapidinho os argumentos e, o ponto mais importante de todos para o Enem, apresenta uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução prática para o problema que foi discutido. Ok, a estrutura está clara, certo? Agora a gente precisa entender como esse texto vai ser avaliado. Conhecer os critérios de avaliação é tipo conhecer as regras do jogo. É fundamental para ganhar. E essas são as 5 grandes regras, cada uma valendo 200 pontos. A primeira é sobre o domínio do português, escrever direitinho. A segunda é para ver se o texto realmente entendeu e abordou o tema proposto. A terceira avalia a lógica, a organização das ideias. A quarta analisa a força dos argumentos. E a quinta, claro, avalia a proposta de intervenção. Entender isso aqui direciona toda a escrita. E tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Vamos dar uma olhada agora nas armadilhas mais comuns, aqueles erros que podem custar pontos preciosos e até derrubar um texto que tinha tudo para ser bom. Então anota aí. O primeiro mandamento é não fugir do tema de jeito nenhum. Depois, muito cuidado com argumentos frágeis, baseados só em opinião ou senso comum. Outra coisa, as ideias precisam estar bem amarradas, conectadas. E claro, revisar e revisar para não deixar passar nenhum erro de gramática. Beleza! Com o mapa em mãos e as armadilhas já sinalizadas, chegou a hora de traçar um plano de ação. Vamos ver quais são os próximos passos para transformar todo esse conhecimento em uma nota excelente. E o plano é bem simples, mas é poderoso. Primeiro, ler o tema com atenção máxima, de verdade. Segundo, planejar o texto, fazer um esqueleto antes de sair escrevendo. Terceiro, revisar sempre. E quarto, que é a chave de tudo, praticar. Praticar muito, com os mais variados temas. E essa frase aqui resume perfeitamente a nossa conversa. Uma nota máxima não acontece por acaso, não é questão de sorte. É o resultado de aplicar um método, de entender a estrutura e, acima de tudo, de muita, mas muita prática. O mapa está aí. A estrutura, as regras do jogo e o plano de ação estão todos claros.
A pergunta que fica agora é: qual vai ser o primeiro passo para colocar tudo isso em prática e ir atrás da redação nota 1000?